Olá meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. E antes de começarmos, eu quero mandar um alô para o nosso amigo Cleciano, para o nosso amigo Josué, PC Master, Balsas, Maranhão, e como podia ficar de fora, nosso amigo Carlos, em Belém do Pará. Meus amigos, esse vídeo é um Joule TIFF, certo? Com fontes independentes. Ou seja, ele tem a fonte normal dele, como um Joule TIFF normal, e uma segunda fonte. De que forma isso funciona? Certo? Então, vamos olhar aqui para o toroide. Esse toroide aqui é de fonte ATX. Me desculpe que eu estou com a garganta meio ruim e a voz está falhando. Então, aqui temos várias bobinas aqui, certo? Aqui a gente tem uma bobina, temos três bobinas no toroide, certo? Então, antigamente, na época que eu tinha banda, a gente tinha aqueles amplificadores grandão. Tá aí o Josué e o seu Carlos que conhece bem. E a fonte deles é feita com um toroide desse, sendo que grande, né? Enorme, né? Maior do que esse, o bichão é grandão. E lembrando disso, percebi que a gente também poderia fazer um Joule TIFF utilizando a mesma matemática ou simétrica, como queira falar, eu não sei, certo? Então, o toroide, ele funciona também como um transformador, né? Você faz um transformador com ele, que os amplificadores eram assim. Então, partindo desse princípio, eu comecei a analisar e comecei a estudar e percebi aqui, eu até conversei muito também com o seu Carlos aí do Belém do Pará, certo? A gente conversamos bastante, certo? Vou deixar o link do seu Carlos aí embaixo e do amigo Cleciano, certo? E a gente conversando, chegamos à mesma conclusão de que a gente poderia fazer um Joule TIFF dessa forma. Então aí eu parti para a prática. Tá aqui de lado, certo? Foi só para mostrar. E fiz aqui no modo aranha. Então o que eu fiz? Peguei um toroide normal, bobinei ele do começo até o fim, certo? Nesse sentido, você começa enrolando aqui e termina aqui. No meio, você fecha ele todo, no meio você vai deixar o center tape, que é isso aqui, né? É como se você fosse fazer um Joule TIFF normal, certo? Fazendo aquelas voltas que você dá e deixando o center tape. Beleza? Depois disso, você vai pegar outro fio e você vai dar 3 voltas neles aqui, ó. Eu fiz com 3. Começa aqui por cima dessa bobina, né? Como se você estivesse enrolando um trafo de ferrite. Então, eu dei 3 voltas, certo? Fiz 3 voltas aqui dentro desse toroide, uma por cima da outra. Resultado, eu fiquei com 2 bobinas, certo? Então isso aqui é só um exemplo. Aqui a gente tem 3 bobinas, mas imaginamos que essa bobina aqui estiver fora e fosse assim, né? Que fosse não, que é assim. Então temos essa bobina daqui mais essa duas. Nesse caso aqui a gente tem 3 bobinas num rolamento só, que é da fonte de ATX. É só uma breve explicação para que você venha entender como é que foi feito, certo? Então, lembrando que isso aqui eu tirei de uma fonte ATX, do jeito que eu tirei, para poder mostrar, certo? Então vamos voltar para aqui. Aqui o Joule TIFF, você vai, como eu falei, dar as voltas completas e deixar o center tape. Perceba aqui, ó, que a gente tem um fio vermelho, que é a primeira bobina, e depois um fio douradozinho, né? Que é a segunda bobina. Então temos 2 bobinas, certo? Então tá aqui, eu fiz ele no modo aranha, certo? Então vamos passar aqui para o esquema, ou diagrama, como queira pensar. Então, a hora de tirar um print, caso você queira fazer o seu. Sim, antes que eu me esqueça, 4.2, com esse packzinho de baterias aqui, ó, são 4 baterias 4.2, e com um controlador de carga, botei uma chave liga-desliga. Simplesmente aqui, esse garotozinho aqui passou 9 horas e 35 minutos ligado com esta LED aqui de lâmpadas econômica. Queimou o reatorzinho, né, o transformadorzinho, o circuito, tirei fora e aproveitei o LED. Esse LED aqui tem 4,9 watts.
certo? Então tá aqui o circuito, 9 horas e 35 minutos lá, certo? Aquele que está aparecendo aqui, eu já tenho no canal, é meu step up, certo? Que está carregando a bateria aqui com o disjuntor ali, estou carregando essa bateria aqui, certo? Então, voltando para cá, que você vai precisar, tipo 3055, dois diodos que parece com um transistor, ele é nesse formato, certo? Você encontra muito em fonte ATX, certo? Na fonte ATX você encontra ele com um encapsulamento diferente, mas que ele tem dois diodos. Então até aqui entendido, certo? Você vai precisar de um resistor de 1K, marrom, preto e vermelho é 1K. Você vai precisar de um capacitor de cerâmica, a referência é 153K. Eu achei desse modelo aqui, certo? Mas pode ser de cerâmica também. E um capacitor eletrolítico de 2 a 10 microfarad por 300 volts ou 250 volts, certo? Então, capacitor eletrolítico polarizado menos e mais. Então, vamos pensar aqui, não vamos olhar aqui para baixo. Vamos pensar aqui num Joule Thief, o bastante conhecido como ladrão de Joule, certo? Então, a primeira bobina, eu fiz aqui a primeira bobina e a segunda bobina, certo? Exemplificando aqui no diagrama, ok? Então, no lado da bobina você vai colocar o resistor de 1K marrom, preto e vermelho, e em paralelo com o resistor, você vai colocar esse capacitor aqui de 153K, beleza? Então aqui seria base, coletor e emissor, mas para ficar melhor vamos entender assim, pino 1, pino 2 e pino 3, ok? O meio da bobina, que é o center tape, que é esse aqui, é o tape central, vai ser o positivo, 4.2 volts de entrada, certo? Depois a gente fala de baixo. Então aqui é o Joule Thief normal. O pino 3 você vai ligar no terra, vem por aqui, ó. Esse terra é comum da entrada à saída do circuito, certo? Então aqui já explicado. Então do pino do meio, que é o coletor, você vai pegar, ligar junto com o diodo que parece um transistor, certo? Então primeiro pino. O segundo pino dele, você vem e liga junto com o capacitor, ou de 2 micro a 10 micro por 250, 300 volts, como eu já falei. Então aqui vai ser a saída. Repetindo, o negativo é comum da entrada à saída, ok? Então feito isso, vamos passar para a segunda bobina, que é o segundo enrolamento, da segunda bobina, claro, né? Então eu botei aqui bobina 1 e bobina 2, certo? Segunda bobina. O lado da bobina que você enrolou da segunda, você vai ligar no terra, ou negativo. Veja que eu desenhei a segunda bobina mais escuro e a primeira mais claro, para você identificar que são duas bobinas. Você vai ligar aqui no negativo. O outro lado da bobina, você vai ligar da mesma forma dali, ó, no primeiro pino do diodo. A saída dele, que é o meio, esses que estão assim para cima é porque não vão ser ligados, certo? Então, aí aqui a saída dele dessa outra bobina, passando por esse retificador aqui, que é um diodo, você vai ligar no do meio do outro, que vai ser o positivo. Simples assim e dessa forma. A hora de tirar o print já passou, mas de novo, caso queira, tá aqui, certo? Não tem como errar. Repetindo aqui, vai ficar assim, não com 3 bobinas, certo? Mas vai ficar dessa forma aqui. Digamos que, como eu já falei, aqui, ó, essas duas não existem, que tá aqui dentro do meu dedo. Então vai ficar assim, ó, 4 perninhas, 2 pernas de uma, 2 pernas de outra. Nesse caso aqui, ele tem 3 bobinas, certo? Então é isso aqui. Então vou dar uma pausa e vamos ver aqui o astro da noite, do dia, da tarde, de madrugada, a hora que você estiver assistindo, certo? Dá uma pausa para a gente ligar ele. Vamos começar no escuro. Vou ver se eu acho aqui o interruptor, para que os senhores percebam a luminosidade. Olha o clique, certo? Então ele está aqui.
Vou pegar ele aqui na minha mão, deixa eu ver se dá um jeito. Tudo pela eletrônica, é ciência, esperar que não dê um curto. E vamos suspender aqui, ó, para que vocês percebam o claro dele aqui, ó. Certo? Então, tá aqui, ó. Bastante iluminado. Tá na minha mão. Não tem nada fake. Não há necessidade de estar mentindo com uma besteira dessa. Então, ou com nenhuma coisa, né? Você está mentindo com nada. Então tá aqui, ó. Certo? Tá bastante iluminado. Os senhores estão vendo aqui, ó, o claro da bancada. Como já falei, esse rapazinho aqui ficou 9 horas e 35 minutos com esse pack de bateria que está aqui na minha mão, ó. Tô movimentando ele. Então, para não ficar no escuro, é válido, né? Um circuito bastante simples, fácil de você fazer e de entender, ó. Certo? Então, tá aqui. Vou colocar ele aqui, esperar que não dê um curto, porque assim no modo aranha fica complicado. Então tá aqui, ó, certo? Então eu vou ligar aqui a lâmpada da concessionária e o circuito tá aí ligado. Muito bom, bastante econômico, certo? E não fica no escuro se não quiser. Você pode levar para o camping, para a fazenda, para uma pescaria, aquilo que a sua imaginação fizer. Você coloca numa caixinha, faz bonitinho. E é isso aqui. Tá, o primeiro diodo tá aqui, que é da segunda bobina, certo? E o segundo diodo tá aqui, que parece um transistor, que é da primeira bobina, que elas estão enroladas num único toroide. O capacitor está aqui, o resistor de 1K está aqui, marrom, preto, vermelho 1K, só repetindo. E esse LED eu tirei dessa lâmpada econômica e aproveitei só o LED, 4,9 watts, certo? Lembrando que ele tem polaridade. O capacitor está aqui, o lado negativo, como eu falei, é comum para todos eles. E o positivo está aqui. Então, circuito simples, funcional, e está aqui. Vamos apagar a luz mais uma vez no escurinho. Isso aí que o capacitor está descarregando, né? Até ele descarregar, ela vai se apagando e você não vê mais nenhuma luminosidade, ok? Então vamos ligar, bastante claro. Mais uma vez vamos suspender aqui, esperar que não dê nenhum curto, certo? Então tá aí, ó, dá para você ver bem detalhadamente, não fica no escuro se não quiser, certo? Vou botar ele aqui, vamos ligar aqui a concessionária. E é isso aqui, meus amigos, não tem mais muito que demorar. O vídeo ficou longo, mas é uma explicação boa e é válida. Eu agradeço a todos vocês que chegaram aqui, agradeço a todos vocês que deram o joinha, o like, fizeram o comentário e que estão curtindo o vídeo e que estão no canal. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, assim querendo Deus. Valeu!